Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a diversidade religiosa no Brasil. Vamos lá? O que é diversidade religiosa? Diversidade religiosa representa a grande quantidade e variedade de religiões do mundo. A diversidade religiosa se manifesta nas diferentes crenças, cultos e rituais ao redor do mundo, professados por pessoas que vivem em diversos lugares e culturas diversas, né? A diversidade religiosa representa também a liberdade religiosa dos indivíduos e a valorização de todas as manifestações religiosas. Explica, né, que não existe uma única religião que seja verdadeira e que esteja acima das outras. Assim como há, né, diferentes locais e culturas, há diferentes religiões e crenças. Essa diversidade religiosa no Brasil. O Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa, né? Consequência de uma grande miscigenação cultural que ocorreu ao longo dos vários processos imigratórios que o país sofreu na sua história. A população brasileira é majoritariamente cristã, sendo sua maior parte católica devido à colonização portuguesa. Inclusive, né, o catolicismo foi a religião oficial do Estado brasileiro até 1890, quando o decreto, né, de número 119A decretou o Estado brasileiro, né, como um Estado laico. Ou seja, o Estado e as religiões foram separadas, né? No Brasil, né, Estado e religião caminham, né, em caminhos separados. Em 1890, né, poderiam existir outras religiões e crenças no Brasil, mas não havia liberdade de culto para essas outras religiões. Ou seja, né, outras religiões que não fossem o catolicismo não poderiam fazer cultos ou rituais públicos. Hoje, existem diversas religiões no Brasil, como espiritismo, protestantismo, budismo e as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. A Constituição brasileira, lá no artigo 5º, né, no inciso 6, afirma que a liberdade de consciência e escolha de religião é inviolável e a proteção de locais de cultos e suas liturgias é garantida por lei. A gente tem a questão aí da diversidade religiosa e os direitos humanos. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo indivíduo tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito também inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar sua religião ou crença pelo ensino, né, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletiva. Um dos principais comprometimentos dos direitos humanos com a diversidade religiosa é assegurar os direitos, o respeito, a liberdade e o reconhecimento de diferentes religiões ao redor do mundo. Assegura também os direitos à liberdade, né, de quem não quer professar nenhuma fé, né, quem é ateu, por exemplo. Outra iniciativa criada pelos direitos humanos é o incentivo ao desenvolvimento de práticas e atividades pedagógicas nas escolas para abrir uma conversa a respeito das diferentes crenças e religiões, a fim de melhorar a questão da intolerância religiosa, né, para que haja um entendimento educacional de que várias pessoas podem ter várias religiões diferentes, para que não seja praticada a intolerância religiosa. Vamos observar aí, ó, em porcentagem, a religião dos brasileiros. A gente tem aí 50% da população sendo católica, 31% sendo evangélica, 10% não tem religião, 3% é espírita, né? 2% professam a religião da Umbanda, Candomblé e outras religiões, né, afro-brasileiras, elas são diversas, né, dependendo da religião, né, o tambor de crioula, né, o tambor de Jurema, os xangôs lá de Pernambuco, então a variação muda, né, a nomenclatura. Outra, né, religião qualquer, e aí a gente tem aí o budismo, né, os Hare Krishnas, por exemplo, o ateu, né, em 1%, e a religião judaica no Brasil, né, 0,3%, né, da população pratica. As 8 maiores religiões do Brasil, né, a gente tem aí, na ordem decrescente, tem aí a católica, né, a evangélica, os não religiosos, os espíritas, as religiões afro-brasileiras, né, outras ali que são o budismo, o hinduísmo, o islamismo e as religiões esotéricas, né. Em 7º a gente tem os ateus e em 8 lá os judeus.
Em relação à intolerância religiosa, né, ela se caracteriza quando uma pessoa ou instituição não aceita a religião ou crença de outro indivíduo ou de um país. Tal atitude se manifesta desde as críticas em âmbito privado, as piadas, agressões verbais, né, e físicas, ataques aos locais de culto e até o assassinato. No caso do Estado, a intolerância religiosa ela pode, né, se manifestar em leis que criminalizam práticas de uma religião ou a proibição da mesma. A intolerância religiosa pode levar o indivíduo a cometer atos criminosos, né, que podem ofender os praticantes de uma religião. Isso seria um caso de discriminação religiosa. No Brasil, essa discriminação religiosa é crime previsto na lei, né, número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, né, alterada pela lei número 9.459, de 15 de maio de 1997. A chave para combater a intolerância religiosa é o conhecimento e o respeito, né? Afinal, né, mesmo que uma pessoa ou um Estado não concorde com a sua religião, é preciso aprender a conviver com as diferenças, né? Não há necessidade de você atacar a religião alheia. As religiões afro-brasileiras, né? No Brasil, são alvos constantes, né, de intolerância religiosa. No Brasil, a escravidão colocou em contato, né, as religiões de diferentes povos africanos, que acabaram por assimilar e trocar entre si elementos semelhantes de suas culturas. Assim se sobrepunham, né, e se fundiram ritos de origem distintas numa amálgama comum que surgiram, né, as religiões afro-brasileiras. O candomblé é uma das religiões afro-brasileiras mais conhecidas em todo o país, né, sendo seu panteão constituído pelos orixás, pelos inquices, né, e pelos voduns, né, divindades dos povos iorubás, banto e jeje, respectivamente, né. A gente tem essa questão as nações do candomblé, né, que são conceituadas aí de acordo com a origem, da onde vieram essas divindades, né. Os iorubás vieram ali da Nigéria, né, os mais conhecidos, né, os orixás, né, onde hoje é a atual Nigéria, né, são divindades do povo iorubá. O preconceito, né, de uma perspectiva histórica, todas essas formas de religiosidade foram vistas pelos colonizadores europeus e cristãos como perigosas expressões de idolatria e pecado, a serem extirpadas, né, pela conversão, né, para garantir aos escravos a salvação da sua alma. Ainda hoje persiste essa visão que associa expressões religiosas, né, afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda, né, a ritos demoníacos de feitiçaria. No entanto, né, essas religiões, como o candomblé, né, elas são animistas, né, são muito antigas, né, como o judaísmo, né, elas cultuam as forças da natureza, né, não carregam essa característica maniqueísta, né, ou seja, elas não possuem essa oposição do bem versus o mal, como a religião cristã, né. A demonização, ela é uma faceta do etnocentrismo. Então, quando a gente fala, né, de você demonizar a religião do outro, é uma característica que a antropologia chama de etnocêntrico. Você vê a cultura do outro a partir da sua própria cultura, a verdade do outro a partir da sua própria verdade. Quando eu falo, né, que o candomblé não tem uma característica, eles não demonizam nenhuma energia, né? É uma religião antiga, né, que surge, né, tribal lá na África. Antes da existência o homem não sabia como fazer o fogo, então você cultuava o raio, né, que caía no chão e fazia o fogo. Então o fogo era sagrado porque era essencial para a sobrevivência. Então ele era cultuado como uma divindade. A água, né, é essencial para a sobrevivência, as matas da onde vem essa sobrevivência, e foi sendo adaptada à modernidade, né. O catolicismo chegou a uma faceta tão intolerante, né, a ponto de instaurar a Santa Inquisição, que a gente tem aí na Idade Média, né, aquela imagem, né, bruxas sendo queimadas na fogueira. Tudo isso é uma faceta, né, da intolerância religiosa, o que não pode existir hoje, né. O Brasil é um estado laico. Cada um tem o direito de escolher a sua religião, cada um tem o direito de praticar o seu culto, né, privado ou publicamente, sem ser, né, hostilizado, sem ser agredido, sem ser ofendido. É uma liberdade que foi adquirida por lei, ok? Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. O Brasil é legalmente um estado laico.
Essa classificação está prevista em diversos documentos oficiais, como pode ser constatado no fragmento a seguir. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 1. Estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los, embaçar-lhes, o funcionamento ou manter com eles os seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Aqui, importante documento, se refere, o texto acima. Letra A, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Letra B, Decreto da Promulgação da República. Letra C, Lei das Diretrizes Orçamentárias. Letra D, Constituição da República Federativa do Brasil. Ou letra E, Regimento Interno do Senado Federal. Pensando aí um pouco na resposta. Então, vamos lá, a resposta correta é a letra D, a Constituição da República Federativa do Brasil, que é aplicada, como a lei máxima no Brasil, é que estabelece a liberdade de culto, dentro do território brasileiro. Então, na aula de hoje, nós aprendemos que a diversidade religiosa é muito importante para manter a harmonia dentro do seu país. No Brasil, foi aprovada a Lei 10.639, que garante, o estudo e o ensino, da história da África em todas as escolas, em todas as modalidades de escola, de ensino brasileiro. Isso é uma forma de diminuir a intolerância religiosa através do conhecimento. Sabemos, que as religiões afro-brasileiras são uma das mais discriminadas no Brasil. Através dessa lei, o ensino de história da África, as pessoas podem ter conhecimento do que foi essa história, de onde vem essa herança, de onde vem esses cultos, e demonstrar um pouco mais de respeito. O importante é saber que nós vivemos num estado livre, onde existe a liberdade de culto. Nosso estado é laico, e ele está acima de disputas religiosas, No Brasil, cada um tem o direito adquirido de professar a sua fé, de conseguir manter a sua liberdade de culto sem que ela seja ofendida, sem que ela seja agredida, e sem que o Estado interfira nessa relação. É uma escolha individual, deve partir de si. Então você, que tem uma religião diferente aí do seu colega, que convive aí com um colega que é daimista, que é umbandista, que é candomblessista, procure conhecer, a religião do outro ou respeitar, simplesmente, É o que faz a base de uma sociedade justa, o respeito às diferenças e essa diversidade. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!